A minha vida começou conhecendo a companhia Carroça de Mamulengos. Eu vivia na rua, no Rio de Janeiro, e um dia eu fui assistir eles lá no Posto 6, em Copacabana. Conheci essa família e todo final de semana eu encontrava com eles para poder estar ajudando, carregando uma mala, se me aproximar, né? Na rua você é um cara só, né? E o meu sonho na rua era ter uma família. Então ela foi construindo aos poucos. Primeiro encontrar o Carroça Mamulengos, essa companhia de circo, que é uma família enorme. E eles deram a oportunidade de estar junto com eles. E um certo dia eles resolveram vir embora e me chamaram. Você quer ir embora com a gente? Falei, na hora, né? Porque às vezes a oportunidade é uma só na nossa vida e essa aí eu guardo pra sempre, né? Porque viver na rua ninguém gosta e ninguém merece, né? Eu fiquei muito feliz disso, né? Aos poucos aí eu fui com eles, vim para Brasília e deu essa oportunidade de estar junto com essa companhia. Ela foi crescendo, eu fui crescendo junto com ela e num certo dia que eles resolveram ir embora, chegou a minha vez. E eu segui minha vida construindo essa cultura, né, que eu aprendi, né? Essa história de ser palhaço. Aí nisso surgiu a trupe Raiz do Circo. Acho que a nossa trupe tem uns 2 anos, 3, filho? Por aí, né? Então, aí é nisso que os filhos foram chegando, se aproximando. E hoje eles brincam sozinhos também, brincam com o pai. E hoje eles vão ali sozinhos, fazem uma roda ali, ocular, em qualquer lugar. E já estão preparados para o mundo, né? Que é o teatro de rua, né? E eu tive a oportunidade, quando eu estive com Carroça de Mamulengo, é uma oportunidade que é o sonho de qualquer pessoa, vivenciar, né? Eu não tenho nada contra os workshops, não, coisa de 2 dias, 3 dias, uma semana, mas quando você tem a oportunidade de vivenciar do lado de um mestre, de uma cultura, como eu tive do Carroça, do Boca em Boca de Anápolis, né? Pessoas que... E os irmãos Saúde, o Atitude, agora acredito que os filhos vivenciaram tanto os amigos, né? Que estão perto do pai, como a linguagem do pai. Eu acredito que o aprendizado vem assim do dia a dia, né? Eu te digo que hoje, até hoje eu estou aprendendo, porque estou sempre próximo de pessoas, independente se é jovens ou mais velhas, tudo tem um pouquinho para ensinar e eu sou um cara assim que eu gosto de ensinar e aprender. Parou! Para não, gente. Vem comigo, galera. Vem. Todo mundo comigo. Vai. Aí, tchau, bravo. Ô, mandioca frita, não mandei tu parar, rapaz. Já parei, homem. Oxente, tu não falou que sabia cantar? Eu sabo cantar. E sabes cantar o quê? Mulher. Ei, rapaz. Já viajei esse Brasil quase todo. Tá faltando o artista na rua, a verdade é essa. E os espaços serem mais liberados, para as pessoas poderem mostrar sua arte, independente de ser palhaço, ou tá pintando um quadro, ou qualquer coisa, né? Porque nós vivemos da nossa arte e a precisão é para todos, né? Então o palco é a rua, o palco é todo lugar, independente se é Brasília, que é uma cidade, né? Uma pequena cidade grande, né? E como nos outros lugares, a carência da cultura, da arte, ela é bem maior que qualquer coisa. Nós somos seres humanos, né? Palhaço às vezes, quando eu vou tirar a maquiagem, tem a inocência da criança, né? Que nos deixa mais forte, que ela fala assim, olha, ele não é de verdade. Bom, isso. Palhaço, sempre falo que não basta pintar o rosto, você tem que ser o palhaço. Você tem que ter a alma do palhaço mesmo. Pintar todo mundo pinta, mas aí na hora, é a hora que você vai esquecer os problemas que todo mundo tem. Se entregar e com certeza você vai ganhar muito mais, porque nada melhor que o abraço das crianças. A criança, dependendo de 4, 2, 3 anos, você não exige, ela já é o espetáculo, entendeu? Ela fica à vontade. E o meu filho sempre foi assim, eu pintava ele bonitinho, estava lá, mesmo sorrindo ou não, ele estava lá. Eu acho que tudo ajudou. Mas veio da boa, não queria isso, não, mas estava lá. Mas ele gostava de estar lá. A gente sempre tratou o trabalho do palhaço como vamos brincar de palhaço, vamos brincar agora. Então você começa com essa cabeça, eu tenho esses flashes assim mesmo, do meu pai aqui desse tamanho,
o outro aqui numa perna de pau, os irmãos saúde e tal, eu ali assim, brincando, né? Sem nem entender. Demorei muito pra entender a coisa como trabalho, de fato. A gente aprendeu a andar e já aprendeu a andar de perna de pau na sequência. Aí já ia na perna de pau e já brincava na abertura, cantando as canções. Posso dizer assim, meu pai raramente vem e me dá um conceito, um princípio da palhaçaria, porque não é assim realmente que ele vai transmitir a coisa, né? Eu aprendo muito no dia a dia, vendo a correria, porque é o que mais importa mesmo, é entender a profissão, entender a dificuldade, mas entender a liberdade que é também. Ter essa vivência é o que me faz poder... a alma, né? A alma, ela tá lá e ela chama e cada vez mais eu né? Se meu pai tá aprendendo ainda, então imagina eu, né? E eu acho que é todo mundo, é pra sempre. E tem que estar disposto a aprender, a trocar, a conhecer, a experimentar, é uma questão de coragem também e é sempre muito gratificante o abraço da criança, o aplauso, você poder se apresentar em qualquer lugar, você está disposto a ganhar, a perder, porque né? Exatamente, mas é porque no fundo mesmo é muito prazeroso a poesia e a gente se sente poesia e vê a importância que é uma criança que aprende uma música que não ouvia mais, que está na cultura popular brasileira, a inocência da criança que uau, nossa, incrível e tal, e a gente ali, você esquece mesmo de qualquer dificuldade, qualquer coisa, porque aquilo ali, ela é isso, justifica assim a vida, estar vivo ali, uma roda que tem 10 só, 5, 2 e que eles gostaram, putz, já valeu aquele dia, você já se recarrega as energias com aquele aplauso, aquele sorriso, aquele abraço. Chega aí, João Brau. O quê? Vamos ter que fazer outro aquecimento. Vamos fazer o esquecimento que é Tá um melhor. frio danado aqui hoje. Todo mundo comigo, soltando os braços. Energia agora, hein? Presta atenção, hein? O que subiu, vai! Nossa, que cheiro de sovaco, hein? Isso. Vai. E o palhaço de rua, ou artista de rua, pode dizer que é a coisa melhor que tem, porque o palco já está pronto, né? A rua, né? A rua é o palco, né? A coisa que eu aprendi na vida, para estar na rua, na praça, na feira, em qualquer lugar, se apresentando, é uma coisa que eu levo para mim até hoje. E nisso eu consigo ser um palhaço de verdade. É olhar no olho das pessoas. E se você entrar em cena, olhar no olho das pessoas, você mantém e consegue ser o que você for. Ou palhaço, ou mágico, ou o que for. O artista que for, o arte cênico que for, contemporâneo que for. Olhar no olho das pessoas é o que eu aprendi a estar em cena. Isso foi o meu melhor aprendizado do mestre Babal, do Carroça Mamulengo. Aí eu levo comigo até hoje, que sou um cara que eu tenho muita vergonha, né? Sou bem tímido e tal. Mas eu olhando no olho, aí pode rolar outro casamento. Não, tô brincando. Eu já faço o meu trabalho ali no Ana Lídia, no Parque da Cidade, né? Há 24 anos, onde eu divulgo o meu trabalho e onde muitos artistas têm a referência da minha pessoa lá. Alô, atenção, criançada, alô papai, alô mamãe. Vai começar o Teatro e Circo lá na arquibancada. Vamos chegando, vamos tomando seus lugares. E no decorrer, a felicidade foi crescendo, porque os filhos crescem, né? E hoje eu te digo que posso ir embora feliz desse mundo, porque um pouquinho que eu aprendi, eu pude passar um pouquinho para eles e eles levar para frente. Então, hoje eu posso ir embora feliz desse mundo. Eu quero agradecer sempre vocês por estar assim sempre comigo e eu, meus filhos. Muito obrigado por vocês estar sempre aqui comigo. A iniciativa do Balcão do Riso é de 2003. A gente, na verdade, surgiu da necessidade de ter um espaço onde não fosse nem a sala de escolas ou nem auditório das igrejas, porque geralmente as coisas artísticas de Samambaia aconteciam nesses lugares, né?
E a gente só conseguiu usar o auditório da escola ou o auditório da igreja, né? Nunca teve-se um espaço de samambaia que fosse voltado exclusivamente para o processo artístico. Então a gente encontrou no Parque Três Meninas um galpão que estava abandonado, né? E aí a gente pensou em ocupar esse galpão e ocupamos ele, pintamos, fechamos as janelas que estavam quebradas, né? E aí a gente começou a dar oficina lá. Na época eu e o Zé Regino demos oficina de palhaço lá no Riso, e muitos outros processos artísticos aconteceram desde então. Depois, em 2005, o processo do Parque Três Meninas passou por um processo administrativo onde mudou a administração do parque e o galpão foi demolido porque corria risco de desabamento. Em 2011 a gente conseguiu uma outra parceria com a administração Samambaia, que foi um centro comunitário que também estava abandonado, e a gente deu início lá ao ponto de cultura que está lá até hoje. Então, bom, uma das linguagens que a gente pesquisa bastante assim é o palhaço, né? Então, tem um exercício chamado saída de rua, saída de clown, ou saída de palhaço. Que para o palhaço precisar desenvolver sua lógica, desenvolver sua técnica, ele precisa experimentar o público. E o público não é só em situação de apresentação, mas o público passante, o público da rua em si, né? Então por isso que por isso o nosso interesse na rua. Então a gente começou indo muito para a rua por causa dessa questão pedagógica de desenvolver o palhaço na rua, né? E entrar em contato com públicos diferentes, porque a rua é a escola, né? É a escola de todo palhaço, na verdade, assim, no sentido de que você encontra múltiplas situações e também você encontra muitas situações que propiciam o crescimento dessa linguagem. Então por isso que a gente mergulhou na rua desde então, assim. E outro processo também que nos levou à rua foi uma intervenção que a gente chama de Lapirago Errante, que é onde a gente queria ir para a rua, mas não mais como palhaços. A gente queria colocar o ator na rua, né? O ator de cara limpa nesse sentido, né? Então a gente escolheu alguns figurinos, ensaiamos algumas músicas, pegamos alguns instrumentos musicais e fomos tentar vivenciar esse universo da rua sem a linguagem do palhaço. Basicamente é uma estrutura de banda de fanfarra, onde é um espetáculo meio itinerante. A gente vai passando e o espetáculo, a dramaturgia do espetáculo acontece por encontros e desencontros nessa rua, né? Então a gente já tocou em janelas para senhorazinhas que estavam encantadas, a gente já encontrou com crianças, com bêbados, né? Com toda a situação que a rua pode propiciar, porque ela não está protegida como teatro, né? Como na apresentação teatral dentro do edifício teatro. E também essa questão de fazer na rua também é muito incrível, porque é a oportunidade do encontro mesmo, assim, entre o artista e o público, sem necessariamente aquela convenção de sentados e em pé, sabe, de estou aqui para apresentar algo para vocês. É uma comunhão disso tudo. O público também, muitas vezes, faz com que a gente modifique as coisas para poder acontecer em outras, faz a gente transcender artisticamente para que aconteçam outras coisas a partir desses encontros. E isso é muito potente. E é engraçado que o público na rua, ele não está esperando a apresentação teatral, então é uma outra relação. Porque o público vai ao teatro, ele deseja ir ao teatro, ele vai até o teatro, ele sabe que vai assistir a algo, né? Então isso assim, tem um preparar desse assistir. Na rua não, são encontros e desencontros que surpreendem assim, ambos, tanto nós atores quanto o público. É muito surpreendente o que cada espaço também propicia, não só o encontro entre público e atores, né, mas também o próprio espaço, o que aquilo espacialmente, geometricamente também modifica. É que às vezes a gente generaliza, né, a rua, né, o teatro de rua. Mas a rua, a cada dia, ela é uma rua diferente, assim, é um espaço totalmente mutante, a cada minuto, segundo que se passa, assim, tem espaços diferentes, assim, né? Por mais que a gente foi em cidades diferentes, a rua de cada cidade e o dia que você vai é sempre diferente. Mas existe, sim, toda uma sustentabilidade, né, desse trabalho, como ser sustentável, né, e como você sobreviver dela financeiramente. É um leque de possibilidades, tanto de projetos, a nível de FAC, Lei de Incentivo à Cultura, né? Quanto a apresentações em festivais, né? Cursos e oficinas também que a gente dá fora, né? De Brasília e em Brasília também. Convites de trabalho de montagem de direção de outros grupos ou assessoria de outros grupos que trabalham com palhaço, né? O próprio projeto do Ponto de Cultura que a gente ganhou também, né?
São projetos que impulsionam, não dá para sobreviver deles, assim. Mas são projetos que impulsionam você ter uma pequena estabilidade para que você comece a andar sozinho. Exige uma administração, exige uma organização, exige um pensar financeiro, exige um trabalhar todos os dias, ser contínuo, né? Acho que é isso. Nasci filho de um palhaço e que já sobrevivia através desse meio o palhaço de rua, que roda chapéu e abre roda. E o meu primeiro contato, assim, que talvez não profissional, mas muito relevante para mim, era esses momentos em que eu assistia de trás. Eu acho que comecei assim, assistindo dos bastidores, assim, fazendo um plano de fundo e encarando essa primeira plateia, bem-humorado, não variando ali, livre para fazer o que quisesse ali também, e sob todo o cuidado também de quem estava em cena comigo. No caso, meu pai e algumas pessoas que apresentavam com ele. Meu pai, ele é o palhaço Mandioca Frita, tem uma trajetória bem interessante, assim, também, da rua, do submundo da rua ao finalmente se tornar palhaço e tal, como uma verdadeira salvação, assim, talvez, que direcionou ele, e ele faz isso, ele é isso 24 horas por dia. É um grande exemplo. No começo não era nem eu não entendia aquilo como trabalho também, ou como... Eu era muito novo, assim, com 3 anos, de 3 até os 7 e tal, e era sempre, pelo menos dentro dessa minha escola de palhaço, é sempre, vamos brincar o palhaço. E daqui a pouco você aprendendo e tal, logo estava na perna de pau, e aí você vai sentindo, vem um aplauso, vai fazendo ali uma brincadeira que tá todo mundo gostando, então aquilo vai se tornando gostoso também. E vira um vício mesmo, acho que chega uma hora que vira um vício pela liberdade que e o contato, assim, ela realmente não tem a quarta parede, né? Principalmente na rua, que é a minha linguagem até então, ainda estou construindo essa linguagem, eu acho, para sempre. Na minha visão, quero poder experimentar de tudo um pouco, até talvez achar um ideal, mas eu prefiro nunca estagnar, assim. Eu fui batizado, né, palhaço aipim, mas eu realmente me assumi tem pouco tempo mesmo, no sentido do ser palhaço, assim, eu acho que tem 2 anos que eu tenho uma confiança, realmente, que eu acho que eu posso me dizer, não, sim, eu sou palhaço. A arte da palhaçaria, eu acho que é onde eu mais aproveito no dia a dia o estudo, assim, no outro, nas próprias situações, que é possível você estar estudando no cotidiano a comicidade, os vários tipos de comicidade. Na hora que ela vem como trabalho, aquilo vai se chocar um pouco, você vai ter que... Peraí, não posso só brincar, porque fazendo daquilo uma necessidade, aquilo suprindo as suas necessidades, tem que dar um trabalho assim, treinar, tem que estudar, tem que inovar, tem que... Enfim, para você... Não é um mercado muito fácil também, assim. Aqui em Brasília, principalmente,
não tem uma grande variedade de pontos onde você vai se apresentar, vai dar gente, você vai conseguir rodar um bom chapéu. Às vezes você até consegue bastante pessoa e tal, mas financeiramente aquilo, o público não é educado realmente a valorizar isso. Eu acho muito nobre assim mesmo o palhaço que se submete a essa situação com o público. Olho no olho, eu vou ser ridículo aqui e para você gostar e tal. Eu acho muito, porque a gente não consegue fazer isso no nosso cotidiano. Parar e olhar para alguém e ficar admirando o ridículo dela vai gerar um desconforto, e existe o profissional disso, assim, existe essa função que é milenar. Então quando isso acontece, quando rola esse estado, e ele não é fácil, não é só pintar, só chegar e tal, aí que vem você vai se desafiando, e é um jogo de lógica com aquilo, isso não funcionou, você se entregar mesmo, você vai sentir em você, se você tiver olhado no olho, você lê aquele rosto quis dizer e tal, você, naquele momento, tá, tem que ouvir, tem que ver, tem que estar muito alerta para tudo, e é muito gostoso esse estado. A rua, ela não é saudável, os lugares saudáveis, sabe, saudável disso, assim, harmoniosos, e a rua não é um lugar tranquilo. Os pontos que são tranquilos, eles às vezes têm por trás uma farsa grande também, um campo de força que também é tranquilo para quem pode habitar aquele lugar, quem é bem-vindo naquilo. Acho que o palhaço ele não está só para o riso, mas ele tem que tem que instigar, ele é um performer também, ele tem que afetar, e que seja um afeto de uma reflexão boa e de um sentimento bom que você... E aí acho que é isso, você pega na rua, tá naquele bando de lugar, não tem sentimento mais gostoso do que aquilo parar e você ser ouvido, e também e não é um lugar de você ser ouvido, porque o palhaço ele também vai ser um grande espelho do que aquele quer falar, daquele, ele é uma bomba, assim, uma bomba cheirosa, assim, eu acho. Acho que o palhaço é uma necessidade, como filosofia, assim, acho que ele é uma necessidade ele vem de uma demanda da cidade, do ser humano mesmo, como ele é um escape para quem faz e para quem assiste, eu acho, um escape de tudo, do que você quiser, assim. O palhaço, acho que é o trabalho mais terapêutico que eu faço, pro meu bem mesmo, é o palhaço, assim, desde o grande aplauso, aquela criancinha que vem, nossa, te adorei e tal, que te vê no outro dia e tal, o palhaço foi lindo, você ganha, aí beleza, some tudo, valeu a pena ter vivido, falou, posso morrer agora, tudo faz sentido, e assim como no público, às vezes tudo faz sentido também quando vê uma boa apresentação. Começar do comecinho, que é quando o Esquadrão saiu pela primeira vez para as ruas, que foi no dia 31 de dezembro de 1979. Eu tinha 4 anos. A ideia era chamar a população, celebrar a entrada da década de 80. Era um momento da ditadura e meu pai, o Ari Para-Raios, ele tinha um grupo de teatro aqui em Brasília que se chamava XPTO. E ele escrevia uma coluna no Correio Brasiliense, e nessa coluna ele chamou a população de Brasília para sair para as ruas, fantasiados, brincando, fazendo acrobacia junto com o grupo. E não foi tanta gente assim, mas aquele movimento, aquela saída, o jornalista e poeta, o TT Catalão, ele deu o nome de Esquadrão da Vida, um contrapelo ao Esquadrão da Morte, que estava atuando muito fortemente no Brasil inteiro. E então,
o Esquadrão, ele já nasceu subversivo. Então, quando hoje em dia as pessoas perguntam, não conhecem o Esquadrão, e perguntam, o que é o Esquadrão da Vida? Por que esse nome Esquadrão da Vida? Se você vai na internet e procura Esquadrão da Vida, sai um monte de clínica de reabilitação. Então, as pessoas não entendem direito, porque parece um nome meio bobo. Mas, na verdade, tem tudo a ver com o próprio Esquadrão, porque é isso, ele é subversivo, ele nasce dessa forma, subversivo, porque você falar que era do Esquadrão da Vida naquela época, já era perigoso, porque você estava dizendo que você era contra os Esquadrões da Morte, né? E isso, no meu ponto de vista, que era uma coisa que meu pai tinha muito forte, e na atuação dele como artista e aí como palhaço, é uma coisa muito emblemática, que é estar sempre nesse lugar de contestação. Eu acho que isso é uma coisa do palhaço, né? É um pouco do que tem um texto que é do meu pai, que eu falo quando o coração transborda, que é o espetáculo que eu estou fazendo agora, e que fala disso, né? Da importância do riso e do palhaço como esse agente transformador do nosso mundo, no mundo inteiro, né? Os palhaços, eles sempre tiveram essa característica. Embora a gente também saiba que existem vários tipos de palhaço, né? O Esquadrão se identifica muito com o universo do circo brasileiro, aquele circo mais ali lá do interior, aqueles circos itinerantes, aqueles palhaços que são aquelas mesmas brincadeiras. Eu sempre que eu vou ao circo e vejo aqueles palhaços, assim, aquele circo mais pobre, que tem tido muita dificuldade hoje em dia para se manter, né? Aqueles palhaços, assim, com aquelas brincadeiras, eu identifico isso muito com o Esquadrão. Ao mesmo tempo, quando perguntam pra gente, ou pra mim, né, falam assim, aquele grupo de circo, eu não acho que a gente seja um grupo de circo, eu acho que a gente é um grupo de teatro, porque a forma com que o nosso trabalho de ator e tal, ele é bem diferente de um trabalho de circo. Embora eu faça acrobacia e tenha aprendido isso na minha vida desde sempre, eu me vejo muito mais como uma atriz do que uma acrobata. Embora eu seja acrobata, eu tenho carteira de trabalho, ela consta como atriz e acrobata. E é verdade, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente usa a acrobacia como uma ferramenta de treinamento do ator. Então, não é como se fosse diminuir o circo, muito pelo contrário, mas é que é um tipo de trabalho que é diferente. Meu pai era o palhaço Ari Para-Raios, e aqui em Brasília, muita gente que conhecia ele, identifica ele como um grande palhaço, né? E ele era, com o Esquadrão, assim, a gente se veste de palhaço, a gente não tem nariz vermelho, mas no Esquadrão, geralmente, a gente está vestido de palhaço, tem a máscara branca e tal. Só que muitos palhaços acham que a gente não é palhaço, porque a gente não tem aqueles números, eu não tenho um número assim de palhaço, eu tenho um espetáculo de teatro que você olha, na hora você vai falar, são palhaços, e você vê a inspiração circense total ali, somos palhaços diferentes talvez. E o Esquadrão da Vida, ele luta por isso, para que a gente seja quem a gente é, para que a gente olhe o outro com compaixão, para que a gente use a arte como uma ferramenta de provocação de riso e de empatia, que é uma coisa que a gente está precisando muito nesse mundo. Hoje já tem gente que me questiona, Maíra, mas o Esquadrão está ativo? Aí eu nunca entendo essa pergunta, como assim está ativo? Claro que está ativo, né? Eu estou aí me apresentando com Quando o Coração Transborda, é um espetáculo que surgiu, inclusive, da minha necessidade de falar sobre a história do Esquadrão da Vida, mas não estou com um grupo na rua. O Esquadrão, ele não é só um grupo de teatro, ele é como se fosse uma escola. Existem pessoas que eu considero que são do Esquadrão,
e que não estão atuando diretamente, não estão ensaiando comigo todos os dias, não, mas que já foram atores, já foram músicos que tiveram no esquadrão e que hoje nem são atores, ou não são músicos, ou enveredaram para um outro caminho, mas que têm uma visão de mundo e uma compreensão do mundo que tem a ver com a passagem deles pelo esquadrão. E com Brasília. O jeito que a gente ocupa a rua, com a ocupação dos espaços de Brasília, que é uma das maiores bandeiras do esquadrão. Palhaço, o riso como a nossa principal arma para lutar pelo mundo mais justo, mais igualitário, assim. Ética não é titica, é isso, é sempre através do riso a gente provocar, fazer o outro entrar em contato consigo mesmo e pensar no mundo, e a partir disso pensar num mundo mais justo, né? Para mim, a coisa mais importante no teatro são os grupos de teatro. Não que eu não quero banalizar o trabalho individual, de pesquisa individual, mas é em grupo que a gente desenvolve pesquisas assim muito intensas. O grupo, ele provoca, porque a convivência com o outro, ela provoca nas diferenças e tal. E agora, nesse momento, eu tenho uma certa tristeza de não estar com o esquadrão nas ruas. É porque eu amo estar nas ruas com o esquadrão. Eu sinto falta disso. E eu acho que a ocupação da rua é muito importante, né? Essa é uma outra bandeira do esquadrão. Por que a gente faz teatro de rua? É uma opção, antes de tudo, política, porque a maioria das pessoas não tem acesso ao teatro. Porque tem grupos, por exemplo, na rede de teatro de rua, que eles estão na rua porque na cidade deles não tem teatro. Então, o que a gente faz? A gente vai para a rua. Tem cidades, na verdade, a maioria das cidades no Brasil, elas não têm teatro, né? As cidades pequenininhas, do interior e tal, elas não têm teatro. Então, isso é uma diferença. Porque eu vou para a rua, porque eu acho necessário ir para a rua, porque por uma questão política. E o outro vai para a rua porque não tem um teatro para ir. Ao mesmo tempo está todo mundo na rua. E que bom que estamos, né? E sempre estaremos. Sempre. Eu vou morrer, daí outras pessoas vão estar na rua, porque é assim que nasceu o teatro, né? Na rua. Por acaso eu fiz a universidade. Eu fiquei 8 anos e meio fazendo artes cênicas na UNB. Mas eu considero que a minha grande escola mesmo é o Esquadrão da Vida. Mesmo. Não querendo diminuir a UNB, porque ela foi importante até para eu entender isso. Mas assim, a minha escola mesmo, onde aprendi a ralar, que eu tinha que limpar o chão, varrer, pegar nas coisas e aprender a fazer nó. Tudo que imaginarem aí, eu tive que aprender a fazer, foi no esquadrão mesmo. E ali na UNB eu tive a oportunidade de repente, conceituar o que eu fazia no esquadrão, né? Eu ensaio todo dia, eu estudo na escola de música por causa do esquadrão. Por causa disso, eu estou aprendendo a tocar viola caipira por causa do esquadrão. Eu estou entendendo mais música por causa do esquadrão. Eu, como atriz, tenho essa necessidade. Como palhaça, eu tenho essa necessidade. E isso, para mim, é meu trabalho. Só que eu não recebo, eu não tenho uma carteira assinada, eu não estou formalizada, eu não tenho garantia nenhuma, né? Quando eu me aposentar, eu não tenho garantia de nada, eu não sei o que vai ser minha vida no futuro. Isso é muito difícil, principalmente para quem está do lado de fora, né? Então eu entendo a preocupação dos outros, mas eu também entendo que eu não posso fazer as coisas pelo outro, mas por mim. E eu acho que esse é um dos maiores aprendizados e talvez o mais difícil, de viver a vida que eu vivo, ouvindo todas as cobranças, eu por ser mulher, atriz, que mora sozinha, não ter namorado, todas essas coisas, já ter 40 anos e continuar insistindo nisso, né? Mas é a vida que eu escolhi, então eu tenho isso claro. Às vezes eu tenho crise, às vezes eu não tenho, mas eu sempre tenho claro que é a vida que eu escolhi, eu prefiro que ela seja assim, né? Mas quanto mais a gente se profissionaliza de verdade,
e a gente vive disso, nesse sentido de viver disso e tal, a gente vai melhorando a qualidade do que a gente faz e vai colocando para a própria sociedade a importância que é, né? A arte, para mim, é o mais importante de tudo. E não é porque eu sou artista, não tem a ver com isso. Eu acho que é a partir disso que a gente se entende no mundo. É o que a gente é, né? A arte, a cultura, como a gente se manifesta e tal. Por mais que falem, os artistas não fazem nada, o povo não vai parar de ouvir música. O povo somos todos nós, né? Os ricos, os pobres, todo mundo. Eles não vão parar de ouvir música, não vão parar de dançar, não vão parar, não para. Então, enquanto a gente não compreender isso, a gente não vai pra frente.